E a gente vai agora ao corredor das comissões conversar com a repórter Paula Medeiros sobre os próximos passos da denúncia na CCJ e também sobre outros assuntos em discussão na comissão. Bom dia, Paula. Bom dia, Carol. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, tem agora pela manhã uma reunião com coordenadores das bancadas partidárias na CCJ para definir detalhes do andamento da denúncia contra o presidente Michel Temer na comissão. O presidente Michel Temer deve apresentar ainda hoje sua defesa à CCJ, bem antes do prazo de 10 sessões do plenário a que tem direito. Esse prazo, na verdade, começou a contar ontem com a realização de uma sessão no plenário da Câmara. Assim que essa defesa for apresentada, a CCJ tem o prazo de 5 sessões para votar o relatório favorável ou contrário ao prosseguimento do processo contra o presidente Michel Temer. Essa votação na CCJ deve ser realizada na próxima semana. E a votação no plenário da Câmara deve ser feita no dia 17 deste mês. Apesar de atrair todas as atenções, este não é o único assunto na Comissão de Constituição e Justiça nessa quarta-feira. A comissão tem uma reunião marcada agora pela manhã para análise da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que estabelece eleições diretas para a presidência da República se os cargos de presidente e vice ficarem vagos até 6 meses antes do final do mandato. Pela regra atual, a eleição direta só é realizada se os cargos ficarem vagos nos primeiros 2 anos do mandato. Nos últimos 2 anos, a eleição é indireta e a escolha é feita pelos integrantes do Congresso Nacional. Eu vou conversar agora com o deputado Esperidião Amin, que é o relator dessa proposta de emenda à Constituição e apresentou o parecer favorável à admissibilidade da PEC. Deputado, bom dia. Na semana passada, a votação acabou adiada por um pedido de vista. O senhor acha que hoje é possível a votação do seu relatório na CCJ? Olha, eu acho muito difícil, porque essa questão da denúncia contra o presidente da República está monopolizando todas as energias. E é lamentável que as circunstâncias criem esta sensação de que a proposta de emenda da eleição direta é uma coisa oportunista. Circunstancial não é. Em 2015, na mini-reforma política, nós aprovamos por lei que a eleição será direta, exceto nos últimos 6 meses de mandato, em caso de dupla vacância. Ou seja, isto já está no Código Eleitoral, artigo 224. Mas é uma legislação precária porque a Constituição, que está acima, estabelece diferente. O que esta proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Miro Teixeira, estabelece, e ela foi apresentada no ano passado, não foi apresentada agora, é aquilo que está no Código Eleitoral. Ou seja, até os 6 meses finais, a eleição será direta, como é a regra da soberania do voto popular. E o meu parecer é de junho do ano passado. Só que como a oposição também dormiu no ponto ano passado, e agora é que veio com a história das diretas já, as pessoas pensam que esta PEC foi feita para a atual crise política brasileira. E isso contamina o debate. Mas a verdade é esta. A proposta é correta, ela conserta um equívoco do Congresso, que numa lei ordinária estabeleceu o princípio da eleição direta até os últimos 6 meses, e vem ao encontro de um preceito básico da Constituição, que é a soberania do voto popular. As circunstâncias, né, a crise política, a denúncia contra o presidente Temer, a discussão que se trava na sociedade, animada pela oposição, de que o mandato do presidente Temer pode ser questionado quanto à sua legitimidade, esse discurso político contamina o debate e dificulta uma decisão. Mas eu repito, esta proposta tem que ser aprovada. Se não puder ser aprovada agora, será aprovada mais tarde, no momento em que os ânimos não estiverem tão distorcidos pelo momento político que se vive. O senhor acha que com esse momento político atual, essa proposta está inviabilizada, tem que aguardar uma solução, essa análise da denúncia para depois dar andamento a essa proposta de emenda à Constituição, deputado? A denúncia e o propósito de afastar o presidente Temer cria
um conjunto de circunstâncias que compromete o debate sob o ponto de vista constitucional, sob o ponto de vista dos direitos essenciais que estão na Constituição, infelizmente. Agora, o que o senhor espera das próximas reuniões da CCJ para análise dessa denúncia contra o presidente Michel Temer? É isso que vai monopolizar. Nós ouvimos aí que o artigo 217 esclarece tudo. Não esclarece porque nunca se fez. É um processo pioneiro. E sempre que aparece um assunto dessa gravidade pela primeira vez, há correlações, conexões. Por exemplo, pode chamar testemunha? Pode convocar o Procurador-Geral da República aqui ou no plenário? Isso ainda vai ter que ser convocar ou convidar, inclusive o homem da JBS. Tudo isso pode ser colocado para discussão, porque é a primeira vez que se faz. É só olhar o número de questões de ordem que foram apresentadas ontem e que o presidente não respondeu, o presidente da comissão. Ele recolheu para examinar. Por quê? Porque é um fato inédito. É um fato importante, relevante, que monopoliza as atenções e ofusca a apreciação de outras matérias. E ele tem agora, pela manhã, o presidente da CCJ, uma reunião com os coordenadores das bancadas partidárias na CCJ, justamente para tentar afinar essa análise dessa denúncia na comissão. O senhor acha possível um entendimento, pelo menos sobre o rito? É necessário o entendimento, mas não vai ser fácil, porque o que o presidente da Comissão de Justiça tem procurado, e é da sua obrigação, é estabelecer um equilíbrio. Aqui não existe consenso. Tem que haver um entendimento sobre o rito. Sobre o voto, não. Cada um vai votar de acordo com a sua consciência, sofrendo pressões partidárias, do governo, da oposição e da sociedade. Isso é política. Mas a busca do entendimento é sobre o rito, que não está totalmente esclarecido. Tanto é que as questões de ordem foram apresentadas, o presidente as recolheu, o presidente Rodrigo Pacheco, e deve responder nas próximas horas, mas não vai ser fácil. O senhor acha inevitável que essa situação toda acabe em questionamentos no Supremo Tribunal Federal, deputado? Não, não acho inevitável. O assunto é que vai para o Supremo. Se houver o acolhimento da denúncia, nós estaremos transferindo para o Supremo o prosseguimento da investigação, do inquérito, e o julgamento do presidente da República por causa de um crime comum. Certo, mas um questionamento sobre o rito aqui na Câmara, o senhor acha possível evitar? Acho difícil que se questione o Supremo, porque é um assunto interno, a não ser que se fira um direito de defesa, por exemplo. E qual é a expectativa dos integrantes da CCJ para que o presidente Rodrigo Pacheco apresente uma resposta às questões de ordem e defina, então, os ritos dessa denúncia na comissão? Hoje. Porque se é verdade que a defesa vai ser apresentada hoje, quarta-feira, toda a atuação do relator e da comissão tem que ser, todo esse rito tem que estar devidamente esclarecido já. Muito obrigada, deputado, por essa entrevista e nós voltamos agora ao estúdio. Carol.